Marcos, capítulo 6, do 29 até o 56. Meu celular descarregou no finalzinho, aí tive que fazer aqui mais uma vez, né? Então a gente viu aí Jesus pregando ali em Nazaré, trazendo aí os 12, a morte de João Batista, e seguimos daí adiante. Então no verso 19 diz assim: os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Corpo de quem? João Batista. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistos serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. E ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto esse lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Então, Jesus desce ali para ele pregar. A intenção não era pregar, era repousar. Mas a galera viu para onde ele estava indo, então seguiu ele. E ele, se compadecendo deles, eles resolveu ensinar um pouco. Chegou uma certa hora do dia, deu fome naquela galera. Só que eram muitos, era uma multidão. E Jesus simplesmente olha para os discípulos: eles estão com fome? Dá para eles de comer. E aí, os discípulos: mas como? É muita gente. Vocês têm aí 200 denários para eles comerem? Né? E o que ele vai dizer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? O que vocês têm aí? E de ver. E vendo, eles responderam: mestre, a gente tem 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos, sobre a relva, ali na grama mesmo. Junta aí os 5 pães e 2 peixes, senta todo mundo aí na grama. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Então aí a multiplicação foi grande, e eis que eles se fartaram, a ponto aí de colher ainda aí 12 cestos a mais. A multiplicação dos pães e dos peixes. Logo a seguir, 45, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado de Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-o despedido, subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar,
pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, visto que eles estavam no barco, seguiram, viagem, e ele tinha ido ali a um monte. No final ali do dia, ele estava sozinho ali em terra e eles estavam lá com o barco no mar. Às 4 horas da manhã, eles tendo dificuldade ali com o barco, Jesus resolveu, vou lá ajudar eles, Saiu andando no meio da água. E eles tiveram medo, eles não compreenderam. Tudo que a gente não compreende, os nossos olhos ou nossa mente não entende, a gente tem medo mesmo, E ele esteve ali com eles, foi com eles, disse: Tende não bom ânimo, não temais, a ponto de subir ao barco e o vento cessar quando ele subiu ao barco. E eles ficaram atônitos diante dessa situação, porque eles não compreenderam o milagre dos pães. Imagina aí ele andando sobre as águas. Não estavam entendendo nem o que aconteceu lá. Imagina o que aconteceu aqui. Por isso o coração deles estava endurecido. É o que a palavra diz, A palavra usa esse termo. Estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde apontaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam os leitos, os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes. E quantos tocavam, saíam curados. Então, eis que o ministério de Cristo aí estava crescendo, eis que a fama dele também diante das pessoas também crescendo. Muitos queriam estar próximo, mas porque queriam milagres. Eles não queriam seguir de fato a Jesus, eles queriam apenas a parte boa. A parte boa todo mundo quer, Todo mundo quer receber o milagre, a bênção, mas e renunciar, viver uma vida de renúncia, viver uma vida com ele. Aí que tá agora que são elas, Mas os enfermos de alma eram os curados, os cativos e oprimidos, livres são, os doentes estavam sendo sarados, todos ali eram alcançados pela graça de Jesus. Amém? Que possamos também ser alcançados pela graça dele todos os dias, possamos ser curados das nossas enfermidades espirituais, nossos medos, nossos anseios, nossas dores carnais, possamos sair mais um dia prontos, crendo, não com o coração endurecido, mas crendo no que ele pode fazer para cada um de nós. Amém? E é isso, finalizamos mais um dia, o dia de número 58. Espero você até amanhã para a gente finalizar o dia de número 59. Permanece firme na leitura, não desista, você vai conseguir. Tchau, tchau.